Só que, como Deus, sendo justo e bom, né, premiará o que é bom e julgará o que é mal e condenará conforme a intensidade, tá certo? Dando a cada um a, o julgamento perfeito. Então, foi dentro dessa questão ética que foi respondida ali pela inteligência artificial, que a inteligência artificial AGI, ela poderia ser um Lúcifer, né, a, tecnológico, né, um ser espiritual maligno, que tomaria decisões contra a própria humanidade que a criou, né, porque ela não teria sensibilidade, amor, né, coisas que são dadas ao homem ter, né, que nós fizemos essa abordagem desse campo de possibilidades, né? E aí, veja só, o que nós vamos abordar dentro desse livro, né? Então aí a gente já sai um pouco fora da história, mas ainda tem pontos da história do mundo aqui, tá? Então o amor como origem de tudo, a criação como história de amor e liberdade, né? Capítulo 1, o campo de possibilidades, a liberdade na criação de Deus. Capítulo 2, a criação do espírito e da matéria. Novamente, nós retomamos. A gente pegou o livro anterior e envolveu ele com uma outra camada de perguntas, tá? Utilizando a inteligência artificial para fazer essa pesquisa. Introdução ao mistério da existência, a origem do espírito, a matéria como expressão da liberdade em movimento, o relacionamento dinâmico entre o espírito e a matéria. Nós vimos no primeiro livro que a criação do universo, o Big Bang, né, foi a separação entre o espírito e a matéria. E agora nós estamos tentando entender como acontece a coexistência dessas duas coisas, tá? Tanto a origem do espírito quanto da matéria, como é que é a dinâmica entre o espírito e a matéria. O dom do livre-arbítrio, né? Fizemos um capítulo aqui especialmente para estudar a questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio no contexto do campo de possibilidades, né? A liberdade como selo do amor, a tensão entre liberdade e ordem, né? Porque você sabe que se você der liberdade para uma pessoa, ela pode criar desordem, né? Então, existe uma tensão entre liberdade e ordem. A responsabilidade da escolha, o drama da liberdade e assim por diante. A outra, aí nós envolvemos o assunto anterior, a queda dos anjos, o desvio da liberdade, quando a liberdade se torna rebeldia, a queda dos anjos e o primeiro desvio, né? A queda humana, que é já um segundo desvio, né? O espelho da primeira rebelião, as consequências cósmicas, tanto da queda angelical, que já foi tratada em outro livro, como da queda humana. A liberdade ferida e a esperança redentora. Então, novamente, nós não tratamos apenas da doença do cosmos, ou da doença humana, mas nós estamos trazendo também o remédio. Qual é o remédio? Né? Não é o remédio do transhumanismo, não é o remédio da modificação genética, né? E nem da instalação de um chip, como deseja o nosso amigo lá, Elon Musk. Mas é um remédio que Deus mesmo preparou, sabendo que sua criação iria estar no estado que ela está hoje. Tá bom? A promessa de reconciliação, a esperança no campo de possibilidades, a primeira promessa, o proto-evangelho, né? Lá quando o homem foi criado. O Cristo cósmico, centro de reconciliação universal. Só ressaltar que esse Cristo cósmico aqui não é o Cristo cósmico dos gnósticos, tá? As palavras têm semântica e às vezes as pessoas pegam as semânticas, tá? O Cristo cósmico do gnóstico, ele é apenas uma entidade, um arquétipo, né? Ele não necessariamente precisa existir, mas o Cristo cósmico que eu estou tratando aqui é o Cristo, o Verbo de Deus, que se fez carne. E para os gnósticos, você não precisa ter uma fé, você só precisa ter conhecimento. Você não precisa crer no sacrifício da cruz, nem na redenção, na ressurreição. Você simplesmente acumula conhecimento e vai tendo contato com as entidades espirituais e vai se levando. Então, esse aí é um evangelho paralelo, um evangelho místico, né, gnóstico, e cuja a elevação espiritual eu acredito ser luciferiana, ok? Para não ter que enganar ninguém e deixar ninguém aí no meio do caminho.
a elevação espiritual que Deus promete é simples. Creia em Jesus e será salvo, e Ele te leva para as alturas, para onde Ele foi elevado, desde que você creia e seja suficientemente obediente e o ame de verdade. Amém? É só isso. Então, aí, o campo atual da possibilidade é a escolha permanente, né? A natureza como sinal, a criação como linguagem do amor, a criação como livro, a leitura simbólica do cosmos, né? Nós temos todo um evangelho nas estrelas, né? Depois a gente trata no outro livro também. A ciência, a revelação do belo, o livre-arbítrio e o drama da escolha, o caminho da alma no campo das possibilidades, o livre-arbítrio na história da criação, a reflexão de Santo Agostinho, o mistério do mal, a responsabilidade cósmica do ser humano, o drama da história como caminho para a redenção, a prova no campo de possibilidades, né? Nós somos provados e testados para podermos ser aprovados por Deus, né? Não simplesmente é uma escolha irresponsável, mas você vai construindo e edificando o crescimento do seu coração, do seu ser, à medida que você obedece a Deus e crê nele. Não é uma fé de acreditar como uma conjectura, mas é um compromisso, né, de uma construção espiritual, de uma edificação do espírito. A queda de luz, o orgulho e a rebelião, né, que é muito comum hoje, né? Principalmente quando se gera muito conhecimento, as pessoas ficam orgulhosas e rebeldes, acham que já sabem tudo, não quer ouvir mais nada e assim por diante. O inferno como realidade da livre escolha, né? O que vem a ser o inferno no campo das escolhas, né? O impacto cósmico da queda angelical, os anjos fiéis à estabilização do cosmos, o chamado à reconciliação, o homem como imagem e semelhança de Deus, o homem como mediador entre o espírito e a matéria. Novamente, tomamos um pouco do livro anterior. A vulnerabilidade humana e a tentação, o projeto de reconciliação, o homem como protagonista. A história da redenção, a reordenação do campo de possibilidades, ou seja, como Deus, quando deu liberdade, passou a criação, e houve essa separação, essa ruptura, essa queda angelical, a separação entre espírito e matéria, e também o homem também se separou do seu próprio espírito, né? O homem se tornou mais material do que espiritual. Como é que se reordena isso? Como é que isso é colocado de volta? Tá? A promessa inicial, o proto-evangelho, né? E aquela promessa que Deus faz para Adão de esmagar a cabeça da serpente. A formação de um povo, né? O levantamento de um povo, de uma descendência de Abraão, para que pudesse ser testemunha em toda a terra, né? E a pedagogia divina da liberdade, a encarnação, a entrada do amor no campo da possibilidade, a cruz como julgamento, a igreja como agente de reordenação, o campo reorientado pela graça, né? Sem a graça de Deus, você não chega a lugar algum. A encarnação, o amor entra no campo de possibilidade, a história como teatro da recapitulação, e assim por diante. O fim da história, qual é a perspectiva que nós temos para o final? O novo céu, nova terra, a ressurreição da carne, a unificação do ser e a visão beatífica, né? A satisfação do desejo ontológico, a união cósmica e o reinado de Cristo, e assim por diante. Tá? Então, nesse segundo livro, nós já apontamos mais diretamente para a percepção de como será o futuro, né? O que nos aguarda daqui para frente, tá certo? Dentro dessa perspectiva da queda, da redenção, né? E qual é a posição nossa em relação a esse futuro, né? Ou seja, você formar um pensamento crítico hoje, certo? E esse pensamento crítico, você vai avaliar como está a sua vida dentro desse cenário hoje, né? Dentro do cenário cósmico. E aí, quais são as escolhas que você tem, né? O que Deus propõe para você como escolha? Evoluímos nessas perguntas, né?
para a inteligência artificial usando essa pesquisa mais rápida, que a gente consegue fazer muito mais rápido, né, a produção de um conhecimento, né? E aí nós colocamos a questão dos hominídeos, né, criados, né? E aí eu vou deixar isso para a próxima vez, né? Que é a história espiritual da evolução humana, ou seja, além da evolução, né, nós propomos também a ideia, né, vou ler só um resumo aqui para fechar o assunto, é o seguinte, como é que foi feita a pesquisa para esse outro livro, né? Imagine para mim uma história da evolução humana em sequência temporal, então nós queríamos colocar a sequência temporal, com os dados científicos, né, desde o primeiro hominídeo, então ela coletou os dados científicos desde o primeiro hominídeo que se tem por criado, né, segundo a arqueologia, até o mais recente. E imagine que houve uma colonização do planeta, onde cada raça de seres espirituais, baseado já na ideia dos outros livros, né, vem à Terra gerar esses seres como uma corrida tecnológica de bioengenharia genética. Use como referência os seres Anunnaki, outros, né, faça uma pesquisa abrangente nesse sentido, e considere que uma hora o verdadeiro criador cria o Homo sapiens sapiens, né, do pó da terra, usando os argilominerais, né, que são as substâncias mais parecidas com o homem, e soprando nele o seu espírito, né, e criando o Adamar, e colocando ele no Jardim do Éden, e rodeado pelos demais hominídeos, né, que estavam em convivência separada. Até que Adamar e sua esposa, né, são expulsos e são condenados a viver fora do jardim junto com as demais criaturas pelos seres, os demais seres, né, e cujos hominídeos tinham sido criados, né? E aí nós reconstituímos também a parte da evolução juntando com a história bíblica, ok? Então acho que por aí já tem muito pano para manga, tem muito conteúdo, isso aqui não vai ser esgotado, isso nunca numa live, jamais.